Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição, então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente em mais um sábado, é isso mesmo, já com aquele clima de saudades, porque estamos chegando na lição 10 dessa lição Parábolas que foi extraordinária, mas saiba do seguinte, a próxima, eu já dei uma olhada, está muito boa. Então fica aqui uma dica para você que ainda não assinou a sua lição. Ah, pastor, não assinei a lição. Vai lá, assina a sua lição, a próxima lição é o Verbo, vai ser a história de Cristo. É fabulosa, vai ter muitas lições extraordinárias aqui, você não pode perder. Então você pode assinar a sua lição através do site da CPB ou você pode adquirir a sua lição através da loja dos céus aqui na própria APAC, ou você pode adquirir a sua lição assinando de maneira online para você ter no seu iPad, no seu tablet, no que for que você use. Você pode ter a sua lição também através do aplicativo 7Me, tá legal? Que você baixa o 7Me, faz o seu cadastro, lá você vai ter a lição de graça também para você. Ou seja, são muitas ferramentas para você ter a lição. O que não pode acontecer é você ficar sem a lição, bendito. Então, eu vou até dar um minuto aqui para você baixar aí a sua lição, porque eu já tô com vergonha por você que não tem aí. Já baixou? Já pegou? Então, maravilha, deixei a dica aqui pra você. Baixa aí, tá aqui embaixo, o Matheus já colocou o 7Me, já colocou todas as dicas aqui pra você ter a sua lição, pra você ser abençoado. Como você sabe, aqui no Pega a Lição, o nosso objetivo é revolucionar a tua vida através da comunhão. Então, deixo aqui a dica pra você. Vai lá, pra você não perder a próxima desse ano, que vai ser extraordinária, tá legal? Como você já sabe, eu tô sempre bem acompanhado nessa mesa aqui. Aliás, essa mesa aqui tá muito boa hoje, apesar do friozinho, né, galera? Tá meio friozinho, né? Tá meio friozinho, mas estão sendo discussões muito boas aqui, que tem passado aqui nas lições. E chegamos ao terceiro encontro com esse time aqui, que eu já quero marcar pra uma outra temporada, trazer vocês de volta, hein? Tamo junto. Maravilha? Vou começar apresentando agora pelo meu amigo, Pastor Matheus. E aí, pastorzão, tudo bem? Obrigado pelo convite. Mais uma semana aqui com você no Pega a Lição. Um privilégio estar com vocês aqui. E tamo junto. Maravilha, Pastor Matheus, direto do John Spider. John Spider, distrito do bairro João Aranha. Paulinho, um abraço, um beijo no coração pra vocês. Galera aí. lá, galera, gente boa. Tô aqui com o meu amigo, meu líder lá do Espaço Jovem São João Limeira, Eis-me Jonas. aqui, à disposição de todos vocês, tamo junto. Quero mandar um abraço pro nosso diretor jovem, Diogo, Gabriel e Milso. E o Anderson, tamo junto, galera, e a nossa distrital, Rafaela. Show de bola. Benção pura, um abração pra galera do Espaço Jovem Limeira. E tô aqui com o pessoal, aquela que é apresentadora, uma das apresentadoras, das hosts lá do Ministério for Life. Cara, Tem um podcast Ele também, deixa a expectativa aqui, a hora que eu abro a boca. Não, por outro lado. E aí, Carolzinha? Oi, gente, tá sendo uma bênção, uma delícia estudar lição com vocês e com você também. Que maravilha, obrigado meninos pela presença de vocês, tem sido extraordinário, a gente está se reencontrando nas últimas 3 semanas aí para estudar a palavra e estamos chegando aqui na lição Chamados para Servir. Antes de entrar na lição, antes da gente começar a lição, tá faltando uma coisa. Na verdade, 2. Primeiro, você de casa, estamos chegando no mês do batismo da primavera, então não fica parado. Se você está estudando a Bíblia com alguém, já procure o seu pastor para direcionar os seus interessados para estarem se apresentando a Deus e quem sabe até se entregando através do batismo. E se você é jovem, tem um desejo de ser batizado, ainda não foi, procure o seu pastor na sua igreja, conversa com ele. Estamos agora na época de muitas festas batismais, festas lindas. Eu, por exemplo, meninos, fui batizado no batismo da primavera de alguns anos atrás. Alguns poucos anos atrás, né? Mas sempre uma festa marcou minha vida e eu tenho certeza vai marcar a sua de casa também, tá bom? Vamos começar, vou começar por ela então já. Carol, você ora pra gente iniciar? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui para pedir a presença do Espírito Santo. Na verdade, que Ele continue conosco, Amém. abra o nosso entendimento, nosso coração para recebermos a Tua verdade. Que não seja a gente que fale, mas que a mensagem venha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Muito bem, essa tirinha tá bem diferente, hein? Para Deus, o mais importante que o quando é o como. Olha só que interessante. O que vocês entenderam dessa tirinha aí? Pastor, e Carol e Jonas. Manda bala. E todo mundo. Todo mundo Eu acho que ninguém entendeu nada. E aí? Olha, o que eu entendo? Antes de Deus pedir para a gente servir, Ele já nos serviu. Certo. Quando a gente fala sobre serviço, eu acho que essa tem que ser a primeira compreensão.
antes de Deus pedir para servirmos alguma coisa, Ele já nos serviu. E como você leu aí, para Deus o mais importante que o quando é o como. Eu posso ver aqui duas pessoas, uma mais nova, um rapaz mais novo, e um outro mais velhinho e tal, mais idoso ali. Mais experiente. Mais experiente, boa, Carol, mais experiente. Então, para Deus o mais importante que o quando é o como. E eu me pergunto, como que nós vamos servir ao Senhor? Como que a juventude da PAC está servindo ou vai servir ao Senhor? Tem uma frase que eu escutei um tempo atrás e que não sai do meu coração. Se você não serve, se você não vive para servir, você não serve para viver. Então, como que a gente vai servir? A pergunta não é você vai ou não. O ir ou não ir não é uma opção. Sim. Deus não quer saber se você vai ou se você não vai. Ele já pediu para você ir. Agora como que você vai servir. Muito bem. E vocês, meninos, mais alguma impressão? Mano, muito boa a impressão do Matheus. Mais ou menos a mesma pegada, mas eu olho para isso aqui, eu vejo, independentemente da sua idade, Deus chama você para missão. Amém. Deus chama você para servir. O legal é que se ajuntar a experiência com a força, cara, nós temos uma igreja totalmente motivada, cara. Cara, temos uma igreja fora do normal mesmo. Tendo ali a sabedoria e tendo a força da juventude. Então eu olho para essa tirinha e eu vejo, em questão de independente da sua idade, você foi feito para servir. Quando mais novo, o pessoal dizia assim, vocês são o futuro da igreja, a juventude é o futuro da igreja e tal. E hoje eu entendo de outra forma, Jonas. A juventude, nós, né, não somos o futuro, nós somos o presente da igreja. De duas formas. A juventude é um presente para a igreja, literalmente, e também é o presente momento ali. A juventude é o presente da igreja, não é o futuro. Eu olho para a juventude, cara, a juventude é extraordinária. Esses dias nós fomos fazer um evangelismo público ali em meu distrito, da Missão Caleb, né? E eu convidei o pessoal para entregarmos o convite para o evangelismo. E ali eu vi os jovens engajados, eu vi os mais experientes engajados, todo mundo ali junto. E, cara, isso é o presente da igreja. Os idosos são o presente da igreja, os de meia idade são os presentes da igreja, os jovens adolescentes são o presente da igreja. Todos são o presente da igreja. E como o Jonas falou, se a gente unir, é extraordinário. Muito bem colocado. E aqui, né, é impossível não pensar no seguinte. Você tem um mais novo, indo até com uma velocidade, você vê os tracinhos atrás, e você tem um mais idoso ali atrás. Não mais idoso, mas um mais adulto. Os dois estão com a Bíblia na mão. Os dois estão fazendo o mesmo trabalho. Os dois estão na mesma cidade. Os dois estão no mesmo pedaço de terra. Só que um faz na sua velocidade, o outro faz na outra velocidade. Um chegou há mais tempo e o outro chegou, quem sabe, mais agora, vamos colocar assim. Então, não importa quando você chegou, o importante é servir. É isso mesmo. Então, e isso é super natural. Super não importa natural. a velocidade que você vá, o importante é que você vá. A gente falou aqui na lição passada sobre a disposição. Isso é o que mais importa. A gente vai ver na parábola que uns chegaram antes, outro depois. Não importa o quando, importa o como. Como está seu coração? Está aberto, disponível? É isso que Deus quer. E assim, quando a pessoa está servindo, independentemente da idade, cara, ele não consegue bloquear a missão. Ele não consegue travar a missão. Se tem alguém bloqueando a missão missionária dentro da sua igreja, olha o contexto para você ver. O cara não está envolvido em nada. Não está envolvido em nada. Essa é a real. Tô aqui para jogar limpo, pastorzão. Tá tudo certo, não falei nada. Então, se essa é a real, se alguém bloqueia a atividade, a missão, o movimento, o Caleb, é porque não tem missão na veia, cara. Quem não trabalha, dá trabalho. Exatamente. Aí a lição começa com uma história muito bacana, né? O pai promete à menina de que, olha, se você ajudar a limpar a casa, nós vamos comer uma pizza no final do dia. Ninguém me fala isso, mas... Ninguém fala isso. Nós vamos comer uma pizza no final do dia. Aquela menininha, ela dá um jeitinho de ir pra lá e pra cá, dá uma disfarçada e ela não começa a ajudar o pai. E ela vai disfarçando, deixando o trabalho passar. E o pai faz todo o trabalho, ela não se envolve. Mas no final do dia, o pai vai à pizzaria. E ela tá animada pensando, olha, consegui me livrar do trabalho, mas vou comer pizza, né? E aí quando ela chega lá, o pai volta, pede uma pizza e volta com uma pizza bem pequena. E ela fica olhando assim, quem sabe
cadê Não minha é possível pizza? que ele vai Não é fazer possível que ele vai fazer isso. O que tá acontecendo? E se o pai comesse a sua pizza e não desse, quando eu tava lendo a história a primeira vez, eu falei assim, justo. 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 Ah, eu tava amando. Eu tava adorando a história né? daí. Que boa lição que ele tá ensinando Claro. pra essa menina. Olha, você tem que trabalhar. Mas aí a história continua e sou eu que aprendo a lição no final da história. Porque o pai pega a pizza, passa pra ela e fala, então tá bom. Hoje você vai comer a pizza e eu vou assumir as consequências da sua decisão. Quantos ensinamentos nós temos aí, meninos? O que vocês me dizem? Eu lembro que uma vez meu filho Jonatas, ele aprontou, a minha filha Júlia, tinha uns 6 anos, ela aprontou uma em casa e eu peguei ela e falei assim, olha, agora você vai ter que tomar uma surra. Levei ela lá pro quarto e quando eu tava entrando no quarto com a vara, minha esposa entrou no meio. A da Júlia hoje, ela disse que a Thaís é a graça e eu sou a misericórdia. A Thaís é a graça e eu sou a justiça. Aí a graça entrou no meio da justiça. Aí ela falou, não, amor, conversa com ela, você sempre conversa e tal. E pá. Eu falei, não, eu disse que ia bater, pelo menos umas 2 varadas eu vou dar nela. Aí, com muita sabedoria, a minha digníssima esposa, ela olhou pra mim e disse assim, amor, você é um cara que estuda a Bíblia, eu admiro demais. Quero te fazer uma pergunta da Bíblia. Eu falei, manda bala. Imagina se toda vez que você errasse, Deus desse uma varada nas suas costas. Rapaz, eu até enverguei, pastorzão. Eu falei, haja com misericórdia dessa vez. Então, assim, quando eu olho para esse momento aqui, é lógico, se eu tivesse dado as varadas nela, ia ser justo, eu tinha prometido, tinha mantido a minha palavra. Mas eu agir com a graça ali, com o amor, cara, isso é muito importante, principalmente no meio da juventude hoje. Eu não posso puni-los assim por a ferro e fogo. Eu preciso trocar uma ideia com eles. Eu preciso entender eles. Eu preciso sentar e falar, e aí, cara, o que está acontecendo? Ou seja, como líder jovem, o jovem tem que falar, Jonas, está acontecendo isso na minha vida. Então o amor, a graça, ele é fundamental. Não estou tirando a justiça de Cristo, que é fundamental também. E eu prego muito sobre isso. Mas eu estou falando que o amor e a graça, eles são fundamental para a juventude hoje. Eu fiquei chocada com a história, porque no final fala que o pai deu a pizza pequena pra ela e ela comeu. E eu falei, como assim? Que menina folgada. Ela não fez o serviço, o pai ficou sem a pizza, ela comeu o pedaço de ela pizza. Ela teve coragem de comer, né? Que folgada. Dividir, né? Só que daí eu olhei pra minha vida. E não foi exatamente isso que Deus fez por nós? Sim. Ele deu a pizza inteira e a gente tá comendo a pizza. Ele entregou a vida dele. Somos nós, não? Nós somos muito folgados. Mas se não fosse, não teria como ser de outra forma, não é? Jesus, ele deu a vida e agora que a gente faça bom proveito da vida dele, que a gente saboreie, que a gente desfrute dando o nosso melhor para tentar devolver pelo menos um pouquinho, que comparado ao que ele fez não é nada, mas que a gente saboreie e possa aproveitar isso. Muito bem colocado, pessoal, porque agora a gente já chegou a um ponto crucial da história. A pizza era do pai, ele poderia dar a quem ele quisesse. Sim. Esse é um ponto interessante, né? Então, agora, quando a gente olha para a parábola, que é a parábola dessa semana, é a parábola dos trabalhadores da vinha. E quem quiser em casa pode ler, tá em Mateus 20, versículo 1, vai até o versículo 16. Mas o fato é que a parábola da vinha é da seguinte maneira: um homem se programou para trabalhar na sua vinha, e Jesus começa, o reino dos céus é semelhante a um homem que se programou para trabalhar na sua vinha, e ele foi lá e chamou algumas pessoas para trabalhar já na primeira hora da manhã. Passou um pouquinho, ele saiu lá pelas 10 da manhã, e ele viu que ainda tinham trabalhadores do lado de fora. O que ele fez? Vamos trabalhar. Vem para cá, vem trabalhar também. Quando deu meio-dia, ele saiu de novo, e tinha gente lá de novo, ele falou, olha, tem muita vinha, pode vir, vem trabalhar. Quando deu 3 da tarde, ele fez o mesmo processo. E às 5, 4 e meia da tarde, por aí, ele fez o mesmo processo. Quando chegou às 5 e meia, 6 horas que ele encerrou, que chamou todo mundo para fazer o pagamento, os primeiros trabalhadores estavam olhando e estavam pensando o quê? Olha, que bom, né? Nossa, agora vamos receber, né? Vamos ver como vai ser. E o homem começa trabalhando, pagando os últimos que ele chamou. E faz questão. Faz questão, né? Faz questão. E ele pega ali os últimos que ele... Olha, no caso eu imagino que deu um denário, que era o salário de um dia, e deu ali um denário pro último trabalhador. Aquele que chegou perto das 4 e meia da tarde. Toma. Nossa, aquele trabalhou. Uau, eu vou trabalhei pegar um saco. Trabalhei 1 hora, ganhei um denário. Os que estavam na primeira ponta. Nossa, se é um denário pra quem trabalhou 1 hora, amigo. Imagina. Hoje eu vou ganhar uma semana de trampo aqui, olha só.
E ele foi dando 1 denário para cada um. Foi agendando as viagens. Foi E né? Olha, tô Fazendo ganhando as só parcelinhas, pô. O dinheiro tá chegando. Tá chegando. De repente ele chega no primeiro, que tinha sido o primeiro contratado, e entrega o mesmo denário. Uau. Aquele Cara. homem se sentiu injustiçado. E ele fez algumas reclamações. Você pode imaginar. Primeira pergunta: o que vocês fariam se estivesse na posição dele? E Meu amigo, na hora. Deve ter meu alguma coisa senhor, errada. Que brincadeira de mau gosto é essa? Tem alguma coisa errada. Tem né? alguma coisa errada. Aonde isso tá a aqui. câmera aqui? Vocês estão zoando. Exatamente. Brincadeira, né? Não é possível. Eu vou contar o que eu fiz comparado a eles. Por favor. Ela vai ficar brava comigo, mas eu vou contar mesmo assim. Na semana passada, algumas semanas atrás, a gente tava na classe discutindo a lição. E na semana anterior, no domingo anterior, a gente tá fazendo a missão Caleb lá em Socorro, a gente tá reformando uma escola. Certo. E aí a gente tá fazendo um legal. monte de pintura, umas pinturas mó difíceis lá no muro e tal. E uma das jovens falou assim, no dia ela chegou lá e falou: ai, Carol, cheguei tarde e vou precisar sair. Que ela tinha um compromisso. Ela saiu, voltou no finalzinho, a gente já tava limpando as coisas. Nesse dia, o pastor comprou um monte de picolé pra todo mundo. E aí ele tava distribuindo, e ele ofereceu pra ela e ela pegou o picolé. E aí na lição, eu falei, tem gente que chega tarde, sai do serviço cedo. e quando volta ainda chupa o picolé, que absurdo. Falei brincando, ela é super minha amiga. Falei brincando. E aí eles falaram, você tá parecendo aqueles trabalhadores da parábola que reclamaram. Então pra gente esse senso de justiça, pelo menos pra mim, é muito forte. Eu fico inconformada. Mas se a gente olhar para a parábola, aquele senhor, né, ele ofereceu 1 denário para os primeiros da madrugada. Você quer trabalhar comigo por 1 denário? Sim. Eu vou. Sim. E aí, quando ele paga o denário, eles se sentem injustiçados, mas aí a lição fala da questão de confiança. O dinheiro é do dono, não é? Tudo é de Sim. Deus e ele dá para quem quiser. E ele honrou aquilo que ele tinha prometido. E a gente tem que entender que assim, ó, Carol, o proprietário ali, ele oferecia 1 denário para os primeiros trabalhadores. Aquele trabalhador aceitou o trabalho por 1 denário. Não importa o quanto ele... Foi o combinado, cara. Foi o combinado. Não importa o quanto ele vai pagar para os outros trabalhadores ou por quanto tempo. Sim. O acerto foi individual. Cada um na sua individualidade. Então, a gente não tem que olhar para o outro. Isso é muito A gente não tem bacana. que olhar para o outro. E a intenção era assim, tipo, ó, estamos todos com o mesmo propósito. Sim. Então eu devia, na parábola, eu tenho que pensar que ela tá para somar comigo. Que ele tá para somar comigo. Eu não tenho que pensar, porque ele ganhou mais e eu menos. Não, ela tá para somar comigo. Essa é a pegada mesmo. A gente precisa colher isso aqui logo, velho, e vazar daqui. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É curioso que quando a gente olha para isso aqui, primeira coisa, parábolas são formas de Deus ou Cristo ensinar através de histórias, né? Então Jesus estava obviamente falando sobre o reino dos céus. Ele já começa dizendo, e aliás eu adoro as parábolas que Cristo fala, o reino dos céus é semelhante a, porque vem ensinamentos profundos daí, né? E nessa parábola ele está literalmente dizendo, alguns vão chegar antes na caminhada cristã e vão receber o céu. Outros vão chegar no finalzinho da caminhada, E vão mas receber o eles mesmo também céu. vão receber o mesmo céu, né? E isso é bacana porque agora a gente percebe que existe salvação para todos. Privilegiados são aqueles que começam na caminhada anteriormente, porque o trabalho é um privilégio. Aqui, quando a gente olha para a vinha, a gente pensa assim, vai trabalhar na vinha, trabalho pesado. Na verdade, quando a gente compara a caminhada para o céu, o teu privilégio está na caminhada e não na premiação. Quando a gente começa a olhar para a premiação, tô olhando para o céu, só para o prêmio que é o céu, eu esqueço que o preparo para o céu é na convivência com Cristo. Então, quando Cristo chegou na minha vida, é que vai determinar quando que eu começo a caminhar. Se eu comecei a caminhar antes, sou um privilegiado, porque no começo do dia, Jesus já me conheceu, já falou assim, vem, vamos caminhar. Se eu cheguei no final da caminhada, olha, ufa, que bom, eu ainda cheguei. É legal assim que não tem como focar o céu se você não focar pessoas. Você tem que passar por aquela rota, cara.
É pessoas e o céu, meu irmão. Não tem outra. Não tem pra onde correr, você vai ter que focar naquela nota. E agora, pergunto a vocês, porque às vezes as pessoas olham pra parábola e ficam assim, mas poxa vida, né? Quem vai chegar na 11ª hora? Amigo, nós todos aqui já chegamos na 11ª hora, porque a história começou há 2000 anos atrás, pai. Então tem gente que já tá vivendo isso aqui, ó, há muito tempo. Então nós já estamos no final da colheita, o que não diminui o trabalho. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Quando um autor desconhecido ele escreve o seguinte: olhar para os outros gera vaidade ou frustração. Olhar para Jesus gera inspiração. Muito boa. E a parábola, né? Quando aqueles trabalhadores se olhar para os outros, ele pode gerar no seu coração a vaidade. Poxa, eu trabalhei mais, eu merecia muito mais. Eu tô aqui desde a primeira hora. Ajudei a fundar isso aqui. O outro pode olhar e pode dizer, pô, cheguei na última hora, cara. Olha o quanto que esse funcionário já cresceu aqui dentro da empresa. Olha o quanto que esse cara já subiu aqui e tal. Olha o nível que ele está. Pode gerar frustração. Mas quando olhamos para Jesus, gera inspiração. É por isso que o nosso olhar não é para o outro, não é para o brother do lado, é para Jesus. Porque se olhamos para o outro, vamos querer nos comparar. E ao nos comparar, a gente pode achar que somos mais bonitos, melhores, mais bem preparados. Ou quando olhamos, podemos nos frustrar. Poxa, eu tenho a mesma idade e não cheguei aonde o outro chegou. Ou coisas parecidas. O nosso olhar tem que ser para Jesus. Isso que o pastor falou me chocou muito, né, quando eu estava preparando aqui, de saber que nós somos os últimos trabalhadores. Geralmente a gente se coloca na posição errada na parábola. A gente acha que a gente é os primeiros. A gente tá fazendo muito, né? Olha aí. E que tem o direito de levantar o dedinho e reclamar. Nós somos os últimos e isso muda tudo. Se a gente se coloca como os últimos, a gente fala, ainda bem que deu tempo pra gente, ainda bem que a oportunidade foi dada. Então, se colocar em lugares diferentes dentro da parábola é essencial, porque daí eu entendo a situação do outro, a tal da empatia, eu me coloco no lugar de outro. Todos são bem-vindos e como você falou, Jonas, quanto mais gente, mais rápido o trabalho vai finalizar. E quando finalizar, o que vai acontecer? Ele volta. E não é para isso que a gente está vivendo, é isso. E assim, a gente recentemente vivemos aí a questão das Olimpíadas, né? Eu acho muito legal aquela competição de você passar o bastão, né? Passa o bastão e quando o último pega o bastão, cara, ele tem que dar o máximo de si, velho. Sim. É ele que vai fazer o ponto final, cara. Ainda mais se sair um pouco de desvantagem. E nós estamos em desvantagem se a gente olhar como o Pedro buscava no passado. Sim. Como nós buscamos hoje. Então, cara, a gente precisa, cara, deslocar. Tem uma frase na lição que diz assim, ó. Todos nós temos uma esfera de influência que pode ser usada para divulgar as boas novas do Evangelho. Todos nós temos, não adianta. Você tem Instagram, você tem TikTok, você tem Facebook, você tem canal no YouTube, você tem uns stories do Instagram, tem uns stories do WhatsApp. De alguma forma, cara, você tem uma esfera de influência que a mensagem de boas novas pode chegar a qualquer ou a uma pessoa, cara. É só querer se envolver na missão, essa é a real. Tem a ver com gás também, né? Quem tá chegando por último tá cheio de energia, tá cheio de gás. E eu acho que a gente pode se enxergar como essas pessoas. E não é um privilégio a gente tá com essa energia toda para ajudar aqueles que já estão cansados? Esse negócio do gás é muito legal. Eu tenho Quando a gente faz com amor, cara, acho que isso muda tudo. Quando nós servimos com amor, nós temos humildade e reconhecimento para entender que Deus chama todos e cada um no seu tempo. Quando a gente serve com amor, a gente vai entender, a gente tem humildade para reconhecer que Deus chama cada um no seu tempo. Deus me chamou na barriga da minha mãe, eu entendo isso. Eu sou filho de pais adventistas, como dizem por aí, eu nasci na igreja, né? Eu nasci no hospital, mas como dizem por aí, eu nasci na igreja, né? Então Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. O sonho do meu pai era ter um filho pastor. Eu realizei o sonho meu e dele também. Mas tem outros que Deus chamou numa boca de droga. Deus que Deus chamou dentro de um presídio, em outra realidade, em outra faixa etária, em outro tempo. E quando nós juntos servimos por amor, todo mundo serve para avançar o reino de Cristo, para apressar a volta de Jesus. Quando nós servimos por amor, a gente tem humildade e reconhecimento que Deus chama a todos e cada um no seu tempo
e no seu momento. E a missão nos une, né, cara? A missão que vai nos unir, cara. Ela que, quando eu entender que você que nós estamos do mesmo lado da trincheira, cara. Talvez em lugares diferentes, mas estamos do mesmo lado da trincheira. Eu tenho uma palestra e sermão que eu prego, cristianismo versus religião. Ou seja, eu tenho enfrento, na verdade eu sempre digo para meus líderes jovens, qualquer problema que vocês tiverem, joga para mim, vocês têm que ir embora sozinho. Os problemas eu resolvo, deixa comigo. Então assim, eu tenho alguns problemas que às vezes algumas pessoas chegam, vocês estão começando esse movimento aqui, você sabe que isso aqui não vai dar em nada, né? Você sabe que não é assim que funciona a pregação do evangelho e tal, isso e aquilo. E, cara, tem deslanchado, e essas próprias pessoas têm chegado pra mim e falam, cara, que impacto bonito que tem realizado aqui no nosso distrito. Fazia tempo que nós não vimos o distrito dessa forma. E, assim, a missão, ela une as pessoas e convence as pessoas. Então, se a pessoa chegar pra mim e falar que não vai dar certo, meu irmão, é a pior besteira que você vai... Se você falar pra mim que vai dar certo, eu desconfio. Agora, você fala, mano, para com esse negócio aí, eu vou embora, fala que daí eu faço. Aí tá ótimo, cara. Muito bem colocado, meninos, porque de fato a missão faz parte, o reino é a recompensa, mas a recompensa, na verdade eu diria que o reino é a recompensa, é a consequência da recompensa, porque a recompensa que você recebe quando você recebe Cristo, a salvação. Então Cristo, ele te salva. Só o fato de você estar com Cristo, você já está tendo mais do que você merece. E aí, como consequência disso, Cristo ainda fala assim, ainda vou te levar para casa. E te leva para o reino. Então, o reino é consequência da bênção que é a salvação em Cristo. O fato é que estamos na corrida, vamos dizer assim, não na corrida de correr um contra o outro, mas na corrida do tempo que já vai estar minguando e está chegando a volta de Cristo. E louvado seja Deus por isso, porque de fato estamos na 1/10 hora. Mas isso traz mais responsabilidades aos trabalhadores, porque agora que está chegando a 1/10 hora, Cristo diz assim, os campos estão listos, a seara está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Então falta trabalhadores para virem recolher. Então aqui vem um detalhe crucial. Receber a recompensa ou salário, ela vem de duas maneiras. Primeiro, quando Cristo te salva. Mas aí você é salvo, foi o chamado, Cristo te chamou. Perceba isso. Cristo chamou eles para fazerem parte da vinha, do grupo de trabalhadores. Você foi salvo. Você foi salvo para quê? Para salvar. Você entra na vinha para recolher. Então você é salvo por Cristo para se tornar um instrumento de salvação. Ou seja, se você está na vinha e você não está sendo instrumento de salvação, você é a menina da história que queria comer a pizza, mas que não se envolveu no trabalho para comer a pizza. Então, o cristão, ele tem uma responsabilidade, um papel muito grande. Qual é o papel? Preciso deixar que Cristo flua através de mim, através de minhas palavras, ações, gestos, decisões, comportamentos, porque tudo é exemplo para eu poder alcançar pessoas lá fora. Então, tudo que eu vou fazer tem que refletir a Cristo. Eu me lembro que, recentemente, passei por uma história diferente. Eu estava saindo de Limeira, estava na Central de Limeira, e estava saindo de Limeira, estava eu, o pastor Natanael e o Zezinho, na porta da igreja. Estávamos de Caleb, nesse dia tinha sido Caleb, tinha sido batismo de jovem, inauguração do espaço jovem, foi um dia muito legal. E aí no final a gente está ali fora, fechando a igreja, conversando, e eu observei que do outro lado tinha um rapaz de moto. Ele estava entregando uma marmita lá e tal. E aí de repente ele veio pro lado de cá com a moto, atravessou a rua, subiu na calçada de moto. Aquilo instantaneamente me assustou. O cara tá vindo na nossa direção de moto, subiu na calçada, tá acontecendo. E aí, de repente, ele para. Ô, pastor. Aí eu, opa, já quebrou, né? Pastor? Como assim? Quem é? Da onde me conhece? Aí ele, cara, assisti teu vídeo no Instagram, cara, você tem me abençoado, você tá no TikTok e tal, e não sei quem, não sei o que lá. Pô, queria ver contigo aqui, trocar o contato e tal. Aí já me desarmou todinho. Né? Todinho. E aí eu conheci o Robson, aliás, um abraço pro Robson, ele agora tá assistindo um podcast, eu tô mandando pra ele também. Que legal, que legal. Tá lá em Limeira, Jonas, espero que um dia você o conheça também. Cara, o pastor Natanael tá trabalhando com ele agora, mas espero que você conheça ele também. E aí, depois desse encontro com o Robson, aí eu comecei a dirigir e na rua, e eu ficava pensando assim, agora eu não posso me estressar com ninguém. Se o Robson me conhece... Vai que tem alguém que tá ali, eu me estressei, eu fechei, ou eu dei uma buzinada, ou de repente eu olhei de cara feia. Pô, pastor, né? não foi você falando no podcast, hein? Você tava lá, você falou, você não podia ter falado. Então, aonde eu quero chegar? Toda a nossa vida está em meio à vinha. Então eu posso colher em qualquer lugar e eu posso pregar em qualquer lugar, de qualquer maneira. É isso mesmo. A forma como eu estou vivendo com Cristo
vai determinar se eu sou um bom ceifeiro ou se eu não sou. Quando eu olho Né? para a parábola, eu vejo algumas cenas nela, né? Eu gosto muito de penetrar na história e imaginar o que se passava na mente daquelas pessoas que estavam vivendo aquele momento da história contada por Cristo ali, né? Eu lembro quando menino, eu participei de umas Olimpíadas da escola, aqueles jogos de escolares e tal. E eu falei assim, rapaz, eu sou acostumado a correr de manhã, né? Quando a manhã quer me bater. Então eu vou participar da corrida. Vai ser fácil. Tem um bom treino, mano. Essa vai ser aí, tranquila. Aprontava Vou querendo pegar treinar em de casa. letrinha. Vou aprontar que minha mãe vai vir e vou correr. Então eu vou estar treinando. Dito certo, minha mãe já me teve assim numa idade já um pouco avançada na maneira normal, ela teve com 41 anos, então eu falei assim, mãe, não consegue me pegar mais na corrida, então eu já corro de manhã em casa, então eu vou correr. E eu fui participar da corrida, e a premiação era para os 3 primeiros que chegassem. Eu me lembro, eu cheguei em primeiro. Hoje eu não corro mais. Só da esposa quando quer também, né? Jogar uma coisinha. Mas hoje eu já não corro mais. Jogar uma Bonzinho. Jogar vassoura. Mas eu cheguei em Pra- primeiro e 2 outros coleguinhas meus ali, menina, devia ter uns 10, 11 anos, chegaram em segundo e terceiro. Aí veio a professora ali para entregar os troféus. E quando entregou, foi os troféus iguais, assim. Ai, que absurdo. Nossa, mas eu fiquei irado. Falei, cara, como que eu cheguei em primeiro e o meu é igual quem chegou no segundo e no terceiro lugar? E aí eu lembro da parábola e entendo que a nossa recompensa não é por meritocracia. Não é por merecimento. O Exato. que Deus nos dá de recompensa não é porque eu mereço ou deixo de merecer. Exatamente. Não é por meritocracia, é por Ainda ele. bem. Ainda Não bem. é? Ainda bem. Ainda bem, exatamente. Meninos, eu tô com um texto aqui pra gente ler, e a gente já tá quase caminhando pro nosso final. É um texto que tá no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 5 e 6. E eu acho que agora a gente vai ter um pouco mais de esclarecimento com relação a essa questão da meritocracia que colocou o pastor Mateus. De fato, não somos recompensados pela meritocracia, porque mereceríamos a morte. É isso mesmo. É isso, não tem pra onde correr. Nós somos maus, nossa natureza pecaminosa é terrível, então estávamos perdidos. Mas aí olha o que Paulo escreve em Romanos. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Amém. Cristo. Paulo Louvado ele seja coloca Deus. aqui de onde vem a salvação e qual a missão que a salvação te traz. Ele fala, por meio dele e no nome dele, recebemos a graça e a salvação. Primeiro ponto, fomos salvos sem merecer. Não há merecimento, não há ação, não há atitude, não há pensamento, não há palavra que você diga que torne você merecedor da salvação. Pode passar 70 anos na igreja, 80 anos na igreja, você não vai estar merecendo salvação. Salvação vem de graça por Cristo. E a graça te trouxe a missão, a responsabilidade, o apostolado. Você foi salvo? Fui salvo por Cristo. Então você pertence a Cristo? Pertenço. Então agora, amigo, vai cumprir a missão que Cristo deu. Qual é? Vai chamar os outros que também pertencem. Isso é muito forte, né? A nossa salvação, eu costumo dizer que a nossa salvação é pelas obras de Jesus. Boa. De nossa parte é pela graça, mas a Sim. nossa salvação é pelas obras de Jesus, por aquilo que ele fez, aquilo que ele faz e aquilo que ele fará. O que ele fez, morrer por nós em uma cruz, o que ele faz, intercede por nós no santuário, e o que ele fará, voltará por nós, para nos buscar. A salvação é pelas obras de Jesus, não as minhas ou as suas, as de Cristo. Muito bem colocado, Mateus. Então ele é o nosso foco. Exato. É ele. Tudo sai dele. Tudo sai dele. Eu preciso girar em torno dele. Eu gosto de dizer uma coisa para os jovens, pastor. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Enquanto a gente não compreender essa parada aqui, a nossa vida nunca vai fazer sentido. Eu fui feito por Ele e para Ele. Exatamente. Muito bem colocado. E meninos, me surge uma pergunta toda vez que eu fico pensando nessa parábola. Os trabalhadores da vinha estavam olhando demais para os seus colegas, em vez de estar olhando para o dono da vinha, que era ele que mandava, ele que dava as ordens. Se hoje na igreja eu vejo pessoas que estão preocupadas com os irmãos, eu me pergunto por que elas estão olhando para os outros e não olhando para Cristo.
E isso serve para muitas coisas na nossa vida. Porque quando as pessoas usam a desculpar, tô saindo da igreja porque a pessoa fez isso comigo. Então você não estava olhando para Cristo, você estava olhando para a pessoa. Tô saindo da igreja porque eu merecia esse tratamento, fui tratado de outra maneira. Então você não estava olhando para Cristo, você estava olhando para o tratamento. Tô saindo da igreja porque eu encontrei um trabalho melhor que vai pagar mais e eu não vou poder ir na igreja no horário porque eu vou estar trabalhando. Então você não estava olhando para Cristo, você estava olhando para o dinheiro que você queria receber no mundo. Seja o que for que você está olhando que não é Jesus, você vai ter uma fé frágil, uma fé debilitada, um cristianismo fraco, superficial, e você vai ser como Pedro, que deixou de olhar para Cristo e afundou nas águas. Quando ele olhou para Cristo, ele voltou a caminhar sobre a superfície do mar. Aleluia. Então o nosso papel é sempre estar olhando para Jesus. Quem entra na igreja por Jesus não sai dela por motivo nenhum. Exatamente. Quem entra pelo motivo certo não sai pelo motivo errado. Tem um hino lá, né? Fixa seus olhos no mestre, né? É isso aí. Confia no seu Salvador. Enquanto a gente estiver assim, acho que a gente vai ter a alegria verdadeira. Sabe? Aquela que ninguém pode tirar. Eu fico pensando nessas pessoas, sabe, pastor? Que, isso aí por causa de fulano, de ciclano. Enfim, eu acho que nunca conseguiu provar da alegria de estar ali por Cristo. Porque é tão lindo que você tá olhando só para ele, quando você tem os olhos fixos dele, nada pode te afastar. Não existe pessoa, não existe palavra, não existe dificuldade que possa te impedir de chegar no alvo que é para onde você tá olhando. Há alguns anos atrás eu participei de uma competição de bicicleta, é a Subida do Cristo. Cristo é um dos pontos mais altos da cidade de Socorro. E aí é um morro muito difícil, é longo, e a gente estava lá pedalando, e tem um momento que é o mais difícil. Minha mãe sempre, minha vida toda, ela falava para mim, olha para Jesus. Pensa que Jesus está ali na frente, que você tem força para pedalar um pouquinho mais. E para a vida também, ela sempre me falou, pensa que Jesus está logo ali, que você vai ter força. E lá fez muito sentido, porque depois da curva mais difícil, realmente a gente via o Cristo da cidade. Jesus realmente estava ali. Exatamente. Mas na nossa vida também, foca, coloca os olhos nele, que isso vai te dar força e não existe nada que vai poder impedir você de chegar lá, olhando para Jesus. E assim, rapidinho, é uma maluquice, né? Porque assim, a pessoa, ela não abandona o emprego dela porque alguém tratou ela mal. A pessoa não deixa de torcer pelo time dela porque ele tá quase rebaixando. E se rebaixar, ele ainda torce na segunda divisão. Agora, por Cristo, você vai abandonar por causa de um Zé de Goiaba qualquer coisa. Aí, de qualquer coisa. Ou qualquer coisa. Meninos, tá tudo muito bom, mas chegou o momento da gente encerrar a nossa lição. Eu Nossa. agradeço. Que pena, né? Esse grupo tava bom, a gente vai trocando ideia, vai indo. Se soltar, a gente vai embora aqui, né? Mas muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por vocês terem estado conosco nesses 3 episódios. Se você que tá de casa curtiu, coloca aqui, repete esse grupo. Vai lá, bota lá, #repete, que a gente volta e a gente repete mais uma vez, tá bom, com eles. Tá bom? Mas muitíssimo obrigado. Foi extraordinário ter vocês aqui nessas últimas 3 semanas. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E quem sabe numa próxima temporada a gente vê vocês aqui de novo, tá bom? Vou terminar então, pedir pro pastor Mateus que faça a oração de despedida, por favor. Muito obrigado, Santo Deus, por mais um Pega Lição, por estudarmos, debatermos, comentarmos sobre o serviço, aquilo que precisamos fazer para avançar o teu reino, nós servirmos porque um dia o Senhor já nos serviu, dando o próprio Filho, Jesus, para morrer na cruz por nós. Amém. Que possamos, bom Pai, focar o nosso olhar em Jesus, para, diferente de Pedro, nós não afundarmos, mas olharmos para Jesus e caminharmos sobre as águas. Amém. Abençoe-nos, nós oramos no santo e sagrado nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado você de casa que ficou aqui até agora. Obrigado, meninos, por estarem aqui conosco. E você já sabe, semana que vem, às 3 da tarde, Pega a Lição. Te vejo aqui no canal da Associação Paulista Central. Tchau, tchau. Valeu!